Olá, que bom que você está aqui. Mais um programa especial para você entrar de coração e de mente aberta na Palavra de Deus. Nós estamos hoje falando sobre princípios. Princípios não se mudam, princípios são invioláveis. Não é isso, Pastor Ivo? Princípios são eternos. E hoje nós vamos falar sobre 10 princípios de amor, sobre o coração de Deus, o sonho de Deus, o caráter de Deus, que muitas vezes é colocado em xeque nesse grande conflito entre o bem e o mal, entre o mundo e entre as coisas eternas, celestiais e espirituais. Bom, vamos convidar você nesse momento para estudar sobre esse tema aí. Falando em princípios e também em amor, eu quero lembrar que toda a Bíblia é permeada em amor. Exatamente. Todas as atitudes de Deus para o ser humano é baseada em amor. Ou seja, tudo que Ele faz, absolutamente tudo, é porque Ele nos ama e Ele quer nos proteger. Portanto, quando se fala em princípios ou mandamentos, é nada mais, nada menos que uma proteção de Deus para a nossa vida. Olha, o livro de 1 João, aqui no Novo Testamento, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de 1 João. Olha só o que diz aqui, 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, o verso 8. Diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Exatamente isso que o pastor acabou de dizer, está na Bíblia. Está na Bíblia. Esse amor de Deus é incomparável. Eu costumo dizer que sempre que Deus pede para que nós não façamos, é porque Ele sabe que vai dar errado em alguma área da nossa vida. Por exemplo, um dos mandamentos é não furtarás. Ele poderia ter acrescentado na frente do não furtarás, poderia ter colocado um ponto e continuado o mandamento dizendo assim: porque certamente o dia em que furtares, ou se você roubar, você vai ter problema com a polícia, você vai ter problema com a sua família, você vai ser xingado, você pode ser morto pelas pessoas da comunidade, enfim. Mas Deus simplesmente disse assim: não furtarás, porque Ele já sabe que isso, roubar, tirar alguma coisa de outra pessoa sem ser lícito, é algo errado. E se você cometer esse erro, você vai se dar mal. Portanto, os mandamentos é realmente uma segurança para a nossa vida. É um cuidado de amor de Deus para conosco. Se você entra num ambiente onde existem leis, você precisa respeitar essas leis. Todo país tem lei, todo ambiente tem suas leis, todas as circunstâncias do planeta existem leis. No céu não é diferente, com as coisas de Deus existem leis. E aqui estão as regras, né, as leis pelas quais nós seremos até julgados. Daqui a pouco a gente vai ver esse detalhe aí. Mas vamos ver Êxodo capítulo 20, do verso 1 em diante, né, até o verso 26. Aqui estão os 10 mandamentos, o decálogo. Aqui estão as normativas de Deus pelas quais nós seremos julgados, onde diz que nós não devemos ter outros deuses, não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagens e esculturas, lembrar do dia de sábado, honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, não matar, como o pastor acabou de falar, não adulterar, não furtar, não dizer falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçar as coisas do teu próximo. Existem princípios por trás de cada um desses mandamentos. Por exemplo, não cobiçar a casa do teu próximo ou as coisas do teu próximo está relacionado ao contentamento com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você conquistou. Então, são princípios que estão aqui de amor, de segurança e de proteção. Mas quem foi que escreveu, pastor, os 10 mandamentos? Quando a gente pede para alguém escrever um bilhete, um recado, né? Pede para alguém escrever uma carta, mas de repente a gente fala: espera um pouco, agora eu mesmo vou escrever com o meu próprio punho este tema aqui, eu mesmo quero escrever esse assunto. E aí você escreve naquele recado para alguém e envia. Eu acho que parece que quando a gente faz isso, a gente quer dar ênfase em algum tópico. Quem foi que escreveu os 10 mandamentos especificamente? Na verdade, existem 2 partes apenas na Bíblia que Deus escreveu com o próprio dedo. Quem escreveu os mandamentos de Deus foi o próprio Deus, né? E ele escreveu mais
escreveu numa pedra, porque isso significa a eternidade, é para durar para sempre. E a outra parte que também foi escrita pelo próprio Deus foi quando Jesus se abaixa, né, quando estava com aquela mulher, e ele começa a escrever os pecados na areia daqueles homens que estavam querendo apedrejar a mulher. Por que que Deus escreveu os pecados na areia? Porque os pecados são perdoados. Porém, os mandamentos de Deus, não. Os mandamentos de Deus são eternos. E, para confirmar essa resposta de que quem escreveu os mandamentos foi o próprio Deus, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 31 e o verso 18. Na minha Bíblia diz assim: e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo próprio Deus. Uau! Então tá aí o detalhe, né, pastor? O próprio dedo de Deus, ele mesmo tomou esse cuidado para escrever. Agora, o que nos motiva para seguir esses princípios? Claro, não é fácil seguir os 10 mandamentos, né? Não tem nenhum ser humano 100% perfeito para fazer 100% tudo aquilo que Deus pede, porém, nós temos que ter uma motivação para lutar por esses princípios, para proteger esses princípios tanto dentro da igreja quanto na nossa família e dentro da nossa própria vida, no nosso coração. João, capítulo 14, verso 15, diz o seguinte, olha aqui, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O motivo principal, pastor, que devem seguir o nosso coração, reger o nosso coração, é o amor. Amor pelas coisas de Deus, amor pelos seus mandamentos. Interessante, né? Quantas declarações de Deus para nós demonstra o amor dele para conosco, né? São muitas. O ar que respiramos, a chuva que cai no tempo certo, né? O sol para iluminar o dia, as estrelas para deixar o céu mais bonito à noite, ou seja, o oxigênio que nós temos, as plantas, para se alimentarmos até, né? As frutas, verduras, ou seja, da parte de Deus para nós, existem muitas declarações visíveis e extraordinárias de amor. E o que é que Deus pede como exemplo? Fala assim, olha, eu preciso que, para você demonstrar o seu amor para comigo, eu só preciso de uma coisa: guarda os meus mandamentos. Exatamente. Agora, tem um outro detalhe aqui, olha. Qual é o método divino para permanecer em seu amor? Então, para nós demonstrarmos amor, nós guardamos os mandamentos. E o método divino para demonstrar esse amor está aqui do lado, em Êxodo, aliás, em João, capítulo 15, verso 10. O que está escrito aí, pastor? Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no amor, assim como eu também permaneço no amor do meu Pai. Uau, então é guardar os mandamentos, permanecer nesse amor, né? Permanecer. Deus, ele é perfeito e, sabe, essa perfeição do amor de Deus se resume nesses mandamentos. Ele sabe o que seria melhor para mim, para você, ele sabe o que é melhor para a sua família, ele sabe o que é melhor para a sua saúde física. Inclusive, um dos mandamentos dos 10 é praticamente destinado à sua saúde física, que é o 4º mandamento, que é um mandamento tão importante para a nossa saúde física, mental e também espiritual, que parece que alguém meteu o dedo aí e fez uma mudança, né? Verdade. Tentando mudar os mandamentos de sábado para sexta ou de sábado para domingo. Veja, em Êxodo capítulo 20, verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal e nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Portanto, são 3 atitudes de Deus: descansou,
abençoou e santificou esse dia, segundo o verso 11 do seu quarto mandamento da sua lei de Deus, escrita pelo seu próprio dedo. Lembra que nós já vimos isso aqui. Então, esse mandamento esquecido, pastor, que muitos têm tentado destruir ao longo da história, está mais forte do que nunca. Ele sempre esteve em vigor e é pensando em nós, mais uma vez, na nossa saúde, pensando na nossa adoração, na nossa comunhão com Ele. E olha, pastor, esse detalhe aí de cuidar da saúde e tudo mais, envolve também uma oportunidade de termos disposição à saúde para poder adorar o Criador, né? Eu quero chamar a atenção para um detalhe aqui do verso que você acabou de ler, pastor Anderson. O verso de Êxodo, capítulo 20, o verso 8, começa com uma palavrinha simples. Lembra-te. Lembra-te. Deus é Deus, Ele já sabia que durante o passar do tempo, passar dos dias, nós nos iríamos esquecer desse mandamento. Ou alguém iria se esforçar ao máximo para te fazer esquecer deste mandamento, tá? E muita gente acha assim, não, mas eu posso guardar, eu posso santificar qualquer outro dia da semana. Veja, a Bíblia é clara, o mesmo verso é assim, lembra-te do dia de sábado para santificar. E o verso 10 começa assim, mas o sétimo dia. O domingo não é o oitavo dia. O domingo é o primeiro dia. Depois do domingo, primeira-feira, vem segunda-feira. E o sétimo dia é o dia do Senhor. A Bíblia então é muito clara em dizer qual é o dia de santificação e de adoração ao nosso Criador. Um detalhe importante também escrito, veja só, lá no Antigo Testamento, Moisés, ele escreve isso e deixa registrado. Agora aqui, ó, nós temos Tiago, capítulo 2, verso 10. Esse verso é bom. Esse verso é muito interessante, porque aqui no Tiago, já estou com a minha Bíblia aberta aqui nesse texto, Tiago 2, verso 10. Eu quero ler também o verso metade do verso 8 e o verso 9 antes. Diz assim, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem fazendo isso. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressor. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos. Um ponto, quando a gente tira, no caso do sábado, se você retira dos 10 mandamentos, você torna-se culpado de todos. Os primeiros 4 mandamentos são divididos são agrupados em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então não tomar o nome de Deus em vão, não fazer imagens de escultura, lembrar-te do teu Criador, o único Criador que existe, e o sábado. E os outros 6 mandamentos, eles se agrupam em um único mandamento: amar o próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou ferir, eu não vou adulterar, eu não vou mentir para ele, eu não vou cobiçar as coisas dele. Então veja, os 10 mandamentos se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, esses primeiros 4, e amar ao próximo como a ti mesmo, os demais 6 mandamentos. Veja como é perfeito, né? Um outro detalhe aqui, pastor, nesse verso 10, Tiago 2,10, diz, aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Olha só o detalhe do verso 11 de Tiago. Aquele que diz, não adulterarás, porém matar, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, o verso 12, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, onde nós falamos do juízo de Deus. E eu quero reforçar isso. Sabe por quê? Porque nós vamos ser julgados por esta lei. O juízo de Deus será julgado pela lei da liberdade. Olha o que diz o verso. Verso 12, lei da liberdade. Isso é fantástico. E o mesmo que falou não adulterarás, falou lembra-te do dia de sábado para santificar. Exatamente, verdade. Eu sempre costumo pensar o seguinte, existem milhares de igrejas. Nós moramos aqui em Manaus e em cada esquina, cada avenida tem 2, 3, 4, 5, 10 igrejas. Aliás, é a capital
mundial com uma igreja em cada bairro. É a única capital do mundo que tem uma igreja adventista do sétimo dia em cada bairro. Isso é incrível aqui. Mas existem outras igrejas de outras denominações. Muitas. E se você quer saber se a igreja que você pretende frequentar, se você vê uma placa, se você quer saber se é a igreja de Deus, é simples. Porque a Bíblia diz, se você me ama, Jesus está dizendo, se você me ama, guarda os meus mandamentos. E o sábado é o 4º mandamento. Exatamente. Ele não diz guarda os 9 mandamentos, ele diz guarda os meus mandamentos. São 10 mandamentos. Então, as igrejas, normalmente, você chega numa, qualquer uma delas e pergunta assim, vocês guardam os mandamentos de Deus? Porque se eles falarem, não, a gente guarda, inclusive o sábado, não, o sábado era para os judeus. Não, mas está na Bíblia. Então, só existem 2 religiões verdadeiras. Eu vou dizer assim, com essas palavras mesmo, 2 religiões verdadeiras, mas apenas uma leva à salvação. A outra também é verdadeira, mas é uma religião dos homens, não é a religião de Deus, pois a religião de Deus foi escrita pelo próprio dedo de Deus, inclusive os 10 mandamentos. A religião dos homens é a religião que foi alterada os mandamentos de Deus. É uma religião verdadeira? Pode até ser, mas é verdadeira somente aos olhos humanos. Verdade. Agora, Deus quer escrever essa lei onde? Ele escreveu na Bíblia, ele escreveu em tábuas de pedra, escreveu com seu próprio dedo para a gente não esquecer na carta de amor. Lembra que nós vimos na primeira lição dessa série que a Bíblia é uma carta de amor, que ela é a biblioteca de Deus e contém tudo que a gente precisa para a salvação? Então, aonde ele quer escrever agora, Pastor Ivo, a sua lei? Deus quer escrever a lei dele no nosso coração. Uau. Ou seja, uma vez no coração, uma vez transformado pelo Espírito Santo de Deus, eternamente transformado. E esse é o desejo de Deus. Por isso, ele escreveu em pedras. E quando ele coloca no nosso coração não é uma pedra, né? Muito pelo contrário, Cristo transforma o nosso coração de pedra num coração de carne, mas que tenha cravado no nosso peito, no nosso coração, na nossa mente, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, esses princípios de amor do céu, do qual nós seremos julgados, acabamos de ver isso, seremos julgados por essa lei que nos vai dar liberdade. Bom, tem um outro detalhe, olha, no livro de Atos, capítulo 5, verso 29, nós temos que obedecer a alguém. Será que é o pastor da igreja que a gente tem que obedecer? Será que é o presbítero da igreja que a gente tem que obedecer? Será que é aquele líder religioso que a gente tem que obedecer? Vamos ver o que a Bíblia fala com relação aos princípios eternos, né? Então, Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, se algum homem pede para você, ou algum líder religioso, para você obedecer a ele, não se esqueça desse verso. Obedecer a Deus é o correto mais do que qualquer homem. Devemos crer em nossos profetas. Claro, é verdade, mas devemos conferir na palavra de Deus se ele está falando conforme a palavra de Deus. Engraçado, né, pastor? Isso era Pedro e os demais apóstolos falando. E saber que existe um homem na terra que se diz ter ocupado o lugar de Pedro, né? Pois é. E que recebe adoração. Inclusive foram eles, esse que se diz estar ocupando o lugar de Pedro, alteraram, mudaram a lei de Deus. Engraçado, né? E pois só retiraram o 4º mandamento. Só o 4º mandamento, mas ele permanece para sempre. Lembrando que Isaías 66 diz que nós vamos guardar o sábado por toda a eternidade. De um sábado ao outro, nós voltaremos a adorar a Deus na Cidade Santa, conforme nós já vimos aí em lições anteriores, né? Agora, pastor, essa verdade vai ser restaurada, não vai? Vai. Esse é assunto para o próximo tema? Esse é assunto para o próximo tema, olha. Então faz o apelo. Então, quero fazer o apelo para você agora guardar no seu coração os 10 mandamentos. Que tal você escrever os 10 mandamentos em seu coração? Que tal você abrir agora aí a porta da sua vida? Tira essas caixas, tira talvez algum guarda-roupa que você colocou atrás da porta para ela não ser aberta por ninguém, para ninguém ver aí, de repente, os seus problemas, os seus desafios, as tuas aflições, os teus sofrimentos. Eu quero dizer uma coisa para você. Abra a porta para Jesus. Porque quando você abre a porta para esse amor maravilhoso que é Jesus,
tudo vai ficar mais fácil. Ele vai entrar, ele vai ajudar a organizar a sua vida, ele vai ajudar a colocar as caixas nos seus devidos lugares para escrever também a lei no seu coração. Que tal você aceitar hoje a lei de Deus no seu coração? Querido amigo, você que está aqui dentro dessa sala, ou aqui no YouTube, ou aqui no Facebook, fica nosso apelo para você aceitar os 10 mandamentos, a lei da liberdade, a lei do amor, que nunca foi abolida. Jesus diz, eu vim não para mudar a lei, mas para cumprir, e como exemplo para que eu e você possamos cumprir também, se verdadeiramente amarmos o nosso Deus. Fica o apelo para você, que Deus te abençoe e você aceitar os 10 mandamentos no seu coração. É isso aí, pastor. E a última mensagem é o texto que nós já lemos, Apocalipse 14, verso 12. Quer ser considerado santos? Quer ouvir da voz de Deus, vinde benditos de meu Pai? Então está aqui. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. E têm a fé em Jesus Cristo. Um grande abraço, até a próxima lição. Tchau. Tchau.